Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo, mas provavelmente você está vendo agora gravado. E hoje a gente vai fazer um caso clínico para você aprender e ver um pouco mais na prática sobre os conceitos que a gente fala nas lives à noite, sobre conteúdo propriamente dito, para você aprender a ter mais ferramentas. Hoje a gente aplica essas ferramentas na prática, tá certo? E hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Teremos convidados especiais aqui. E tem um monte de passarinho aqui, né, já acordado. Então eles vão estar participando aqui. E a gente está fazendo num local diferente. Mas com certeza vocês vão aprender bastante aí. Então seja muito bem-vindo. Se você quiser adiantar um pouco o vídeo, pode ficar à vontade, porque daqui a pouquinho eu vou dar as boas-vindas para todo mundo que está ao vivo aqui comigo. Então, um bom dia a todos. Agora sim, quem está ao vivo, vamos fazer. Deixa eu ver se aqui fica bom. Não, posso segurar aqui, que hoje não tem problema. A gente faz por aqui e vai ser muito incrível essa live, tenho certeza, porque a gente já vem aumentando muito nossa caixinha de ferramentas, né, a respeito de doenças autoimunes, e com certeza saber um pouquinho desse além dos passarinhos, pessoal, temos a Siri também, que ela tá querendo participar. Então às vezes é complicado. Mas vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu baixar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então hoje a gente vai falar um caso clínico bem bacana, tá? E o caso de hoje é de uma paciente do sexo feminino. Ela tem 33 anos, tá? Eu vou ler aqui o prontuário dela para vocês entenderem um pouquinho da questão dela. Então, assim, o objetivo dela, quando ela chegou para mim, foi o objetivo de emagrecimento, tá? E ela, com 33 anos, ela falou que até os 26 anos, mais ou menos, ela sempre foi magra. Mas que depois disso, ela começou a ganhar peso de forma inexplicável. Ela falou, olha, eu tava comendo a mesma coisa, até que tentei reduzir a quantidade de alimentos, né, comer em menor quantidade, e mesmo assim eu ganhava peso com muita facilidade. Chegou a fazer uso de medicação para emagrecimento, sem sucesso. E atualmente ela tinha uma hipertensão, ela era hipertensa no momento da consulta, nega qualquer tipo de cirurgia, não estava tomando nenhuma medicação, ela falou que essa pressão dela era, apesar de alta, era bem instável, às vezes estava alta, às vezes não. E aí ela me trouxe alguns exames para avaliar. E assim, foi bem interessante esse caso, porque é o que eu falo, sempre doença autoimune está cada vez mais comum no nosso dia a dia. Então, obviamente que você vai encontrar um paciente que você atenda que terá doença autoimune. Só que às vezes a gente não tem, e nem ele sabe que tem. Então, por isso que eu bato tanto na tecla de ser importante a gente fazer a educação do paciente, certo? Então, vou dar uma pausa aqui rapidamente antes de falar. Eu vou voltar ao caso. Esse é o caso de hoje. Para dar bom dia para todo mundo que já entrou, certo? Vocês têm que escrever aí, doutor, cadê o bom dia? Então vamos dar um bom dia aqui para Edeni, para Iris, para Noemi, para minha mãe, né? Tá me vendo? Ó, se minha mãe tá me vendo, talvez seja muito bom, tá? Talvez é porque o negócio tá sendo bom mesmo. Ou às vezes ela tá me dando um apoio, né? Não sei também. Mas eu acredito que é porque é bom. Ana Paula, bom dia. Bom dia pro Everaldo, pra Sônia. Bom dia
APG Sanches, bom dia para Rose, bom dia para Sol, bom dia para Vanessa, para Sheila, para Azul, para Celina, minha querida paciente, cada vez melhor, parabéns, viu, pela dedicação. Bom dia Rosa, Rosana, bom dia Isabelle, bom dia Cida, bom dia Patrícia, Adriana, bom dia Lucy Cleide, Neide, Daiane, um bom dia para você, Ana Lúcia, um bom dia, bom dia para Maria, bom dia para Edglene, para o Fernando e bom dia Dani, bom dia de Fortaleza. Então um beijo para todo mundo aí de Fortaleza, uma cidade que eu gosto muito de ir aí. É incrível essa cidade, muito bom. E ao contrário daqui que tá bem frio, aí deve estar bem quente, né? Mas, bom, então vamos lá. Então retomando aqui, hoje o nosso caso de hoje é de uma paciente, sexo feminino. Ela tem 33 anos e o objetivo quando ela chegou no meu consultório foi para emagrecimento. Durante a anamnese, ela me contou que há 5 anos, ou seja, mais ou menos aí, não, 6 anos, né? Mais ou menos 26, 27 anos, ela era magra, mas que de repente começou a ganhar peso de forma inexplicável, mesmo ela reduzindo a quantidade de alimento, mesmo ela aumentando a intensidade dos exercícios e mesmo fazendo uso de medicação. Não conseguia emagrecer. De queixa de comorbidades prévias, o máximo que ela tinha era uma pressão instável, mas não fazia uso de medicação para isso. Nega qualquer tipo de cirurgia. O intestino regular, não tinha azia, refluxo de queixa, né? Refere obesidade na família, a mãe é obesa, a tia é obesa. Mas refere um cansaço intenso o dia inteiro. Ela até acorda bem, mas depois vai piorando a energia e ela chega até um esgotamento ao final do dia. Bom, beleza. Então a partir daqui, eu vou dar o próximo passo, né? Mas a gente vai ver aqui que a gente está numa queixa de emagrecimento, teoricamente, certo? Mas toda vez eu vou te dar uma dica, porque é que eu falei para vocês, nem sempre o paciente vai chegar no seu consultório relatando doença autoimune. Às vezes ele não sabe que tem, e às vezes ele pode até ter, mas ele não sabe que é uma doença autoimune, tá bom? É muito comum isso, você vai ver que cada vez que você vai ver que agora que você está investindo o seu tempo em aprender cada vez mais ferramentas para dominar a doença autoimune, você vai ver que cada vez parece que aflora no seu consultório o número de pacientes que têm doença autoimune, porque está aumentando isso, tá? Aqui eu tenho a planilha de exames dela, e quando a gente pega ela aqui, ela pegou, deixa eu ver aqui quando foi aqui 2 meses antes ela fez um exame de sangue, check-up. Não foi um check-up, na verdade, porque não tem quase nada aqui. Mas assim, ó, o que a gente já vê alterado aqui? Tem uma gama GT alta de 28. E você vai ver que aqui a gente não usa nem valor de referência. O que a gente usa são quartis. Então é importante você aprender isso. Ainda a gente vai falar sobre exames de sangue. E em saber interpretar de forma otimizada, de forma ideal, é como você vai ajudar seu paciente. Se você ficar esperando o valor de referência, você come bola e você faz com que o seu paciente sofra consequências, piores sintomas. Parece que está tudo bem, você olha e vai falar assim, nossa, não tem nada de errado, e ele está se queixando de muitas coisas. Então, para você não falar que é coisa da cabeça do seu paciente, ou para você também parar de falar que, olha, tá tudo bem, investigar de forma otimizada, entendeu? Não é você achar pelo em ovo, mas é sim você ter um olhar mais preventivo. Nossa saúde, ela é dinâmica, tá? Então, hoje você pode estar bem, amanhã você pode estar um pouco desequilibrado, isso acontece. Mas por isso que é importante os exames, pra gente ver, poxa, será que tá tão desequilibrado, a gente precisa alterar, já mexer alguma coisa? Ou será que com o estilo de vida a gente já consegue melhorar?
ou está precisando de um suplemento maior, tá bom? Tenham isso em mente, porque seu paciente ele vai questionar, poxa, era melhor não ter vindo. Não, ainda bem que você veio, porque a partir dessa estratégia, dessa nova medicina, vamos dizer assim, dessa nova estratégia de tratamento, você consegue fazer com que o seu paciente tenha muito mais saúde hoje e previna muito mais doenças no futuro. Bom, nos exames de sangue, então, como eu estava falando, ela tinha, olha só, e aí a gente vai ter uma questão bem prática aqui. Então, essa gama GT estava alta, os triglicéridos estavam em 120, um colesterol de 250. O anticorpo anti-TPO estava acima de 1.300, um T4 livre de 1.13 e um TSH de 4.1. A antitireoglobulina estava em 65. Se eu não me engano, no laboratório ainda está negativo no dela, que é até 100. Eu não lembro, não estou com ele aqui. A ferritina estava boa, 107. E aí, espero que vocês estejam anotando aí, hein? Porque eu tenho minha colinha aqui. Se vocês quiserem qualquer coisa, me fala que eu repito. Hemoglobina 14, um VCM de 91, eosinófilos 1.5%. E é isso que temos. Olha só, vamos começar a entender todo o processo. Então, a partir do momento que ela tem um anticorpo, anti-TPO positivo, a gente já consegue dar o diagnóstico de Hashimoto, tireoidite Hashimoto, tá? Lembra que a primeira coisa, então, vamos recapitular. Hashimoto é uma doença autoimune, é uma das mais comuns que você vai encontrar no seu consultório, e ela agride principalmente o que? A tireoide. Lembra que é uma doença autoimune de ação sistêmica com foco na tireoide. Ou seja, disfunção autoimune sistêmica com foco na tireoide. Por que sistêmica? Não é que agride todo o corpo, mas o sistema imunológico ativado, desequilibrado, ele vai estar acionando todo o corpo. Tá? É diferente, por exemplo, o lúpus, ele é uma doença autoimune sistêmica que é realmente sistêmica, acomete qualquer lugar. Por quê? Porque ele pode acometer o DNA da célula. Onde tem DNA? Em todas as células do seu corpo. Agora, o Hashimoto, ele agride quem? A tireoide, mas não só a tireoide. Lembra que ele também acomete cerebelo. Isso é importante você saber, porque às vezes a gente fica preocupado só com a questão da tireoide. E lembra de um dos casos que a gente apresentou, que é uma questão muito comum quando se fala de Hashimoto, que acha que retirar a tireoide é a solução para a tireoidite Hashimoto. E não é. Não vai resolver o problema, tá bom? Então entender esse aspecto é bem importante. Então vamos lá. Doença autoimune mais comum, sexo feminino. Não é à toa que a gente achou aqui, né, essa paciente com um quadro de Hashimoto. Então é muito mais comum em mulheres do que em homens, tá bom? A faixa etária que a gente pode estar descobrindo Hashimoto, ela pode variar muito, tá? Mas a gente sabe que entre 20 e 30 anos é mais comum, mas a gente tem várias coisas, né? E por que a mulher tem mais doença autoimune? Porque ela tem mais gatilhos. Um dos gatilhos muito comuns são alterações hormonais, tá bom? Então ela tem a menarca, ela tem fluxo, às vezes ela tem fluxo menstrual alterado por conta de alimentação, etc. Ela pode engravidar. Então tudo isso pode ser um gatilho para doença autoimune. Quando a gente trabalha aqui doença autoimune, então sexo feminino é mais comum. A doença do Hashimoto, ele tem um componente genético, tá? Cerca de 70% aí é genética, tem uma genética alta, mas ela responde muito bem a estilo de vida normalmente. Mas a gente tem que melhorar também, entender que a gente precisa identificar os gatilhos. Quando a gente identifica os gatilhos,
a gente começa a ter um resultado muito, muito bom, tá? Lembra que doença autoimune, ela não tem um gatilho específico, mas ela pode ter vários gatilhos. O mais comum é ter vários gatilhos, então a gente precisa identificar ou trabalhar um por um. É aí que vai ser bem importante. Quando a gente pega então essa paciente, a gente já diagnosticou aqui com Hashimoto, né? E aí, quando a gente identifica um paciente com doença autoimune, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, educar o paciente. Então, uma das coisas que eu falei para ela nessa consulta foi o quê? Eu sei que seu objetivo é emagrecimento, mas se a gente focar no emagrecimento apenas, o seu peso vai ser perdido de forma muito, muito, muito difícil, tá? E provavelmente ele volte com uma facilidade muito maior. Agora, se a gente observar que você tem uma doença autoimune que agride a tireoide é fundamental para o seu metabolismo ser mais acelerado, as coisas mudam. Então, se você quer emagrecer, o nosso foco tem que ser na tireoide e não no seu emagrecimento. Porque o emagrecimento vai ser uma consequência da tireoidite Hashimoto equilibrada. Assim como o ganho de peso pode ser uma consequência de uma tireoidite de Hashimoto desequilibrada, de uma tireoidite Hashimoto mal cuidada. Então, provavelmente, quando que começou esse Hashimoto a se agravar? Lá pelos 26, 27 anos que ela falou que começou a ganhar peso de forma inexplicável. Então, é um ponto bem importante da gente cuidar. A gente sabe que os pacientes, às vezes, eles não entendem, acham que tem que fazer de tudo para emagrecer. E aí é um grande ponto. Quando você pegar um paciente, que ele foi aí no seu consultório para emagrecer, e ele não está emagrecendo de forma, de jeito nenhum, investigue doença autoimune. É muito mais comum do que vocês imaginam. A doença autoimune está cada vez mais em alta. Se o médico, ou nutricionista, ou terapeuta, psicólogo, qualquer profissional de saúde não estiver apto a identificar e a saber que é uma doença autoimune, você vai deixar de ajudar muita gente, porque cada vez mais está aumentando. Beleza, então explicar para o paciente essa questão, explicar o que é a tireoidite Hashimoto, explicar quais podem ser os gatilhos, explicar como que eles podem estar trabalhando com isso, o que pode explicar os sinais e sintomas de uma crise. Lembrar que o Hashimoto, ele tem crises autoimunes, né? Ele pode ter e quando a crise normalmente ela aparece por meio de um hipertireoidismo, seguido depois de um hipo, pode ser, mas dependendo, às vezes no começo pode ser só um hiper, e aí vai ter sudorese, palpitação, uma questão de insônia, tá bom? Ansiedade. E aí é um ponto para você explicar. Por quê? Porque se o paciente apresentar isso, ele ficar preocupado, ele vai no psiquiatra e vai ser receitado um antidepressivo ou um ansiolítico. E aí, esse é o ponto. Por quê? Porque foi feita a medicação para a causa errada. Isso tudo que está acontecendo, essa ansiedade, depressão, por conta do Hashimoto. Você tem que atuar no Hashimoto ou na crise, atuar na crise do Hashimoto. Então, explicar para o seu paciente que a crise pode até existir, mas ela tem de ser a curto prazo e melhora, tá bom? Então, explicar, a gente educou o paciente, a gente explicou o objetivo, que apesar do objetivo dele principal seja a questão do emagrecimento, a gente tem que pensar também na questão do Hashimoto. Quando a gente pensa no Hashimoto e vê os exames também, aí foi um ponto bem importante. A gente tem que o quê? Estagiar essa doença autoimune. Ela tem um anticorpo positivo, então só aí já seria estágio 1. Só que ela tem sintomas de fadiga, uma coisa bem importante que ela falou, quando eu acordo até que bem, mas vai piorando ao longo do tempo. Opa, então já aciona a luzinha. E aí quando a gente vê o exame, com um TSH de 4.1, um T4 livre de 1.13, apesar do T4 estar normal, o TSH ele já está aumentado, 4.1. Aqui vem uma coisa que vale a pena você entender. TSH ele pode ajudar, mas ele pode atrapalhar. Como assim, Felipe? TSH nem sempre, às vezes ele altera, mas ele altera de forma... Ele está relacionado com muita coisa. Uma das coisas que tem que aprender, não peça só TSH para avaliar a tireoide. É o maior erro que tem.
tá? Outra coisa, o TSH, ele está relacionado, por exemplo, com problemas intestinais e até o fígado, pode ser. Então, por conta de um TSH, sem sintoma nenhum, não trate, repita o exame, tá? Mas no caso dela, a gente já... eu optei justamente por isso. Nesse momento, deixa eu ver aqui. Se eu cheguei a passar alguma coisa de hormônio para ela. Não. Foi justamente isso que eu fiz. Então, o que eu fiz para ela? Olha só. Eu peguei... Apesar da gente... Por esse TSH alto, a gente pode classificá-la como nível 3. Tá? Um estágio 3 aí de doença autoimune. Então, Hashimoto estágio 3. Uma das coisas que eu fiz questão, então, foi de falar com a paciente que a gente ia modificar alguns estilos de vida. E a partir disso, depois de uns 2 meses, a gente faria novos exames. Tá? Bom, a questão é a seguinte, aí eu já aproveitei para na segunda consulta, a gente, né, com esses exames que a gente pediria, também avaliar o sistema imune, tá? Porque às vezes a gente fica pensando, não, é só o anticorpo está muito alto, meu Deus, está horrível essa doença. Realmente ela pode estar alterada, mas nem sempre ela está tão ruim quanto a gente pensa. Saber avaliar o perfil imunológico é bem bacana. Então, linfócitos T, CD4, CD8, linfócitos T reguladores, natural killers, linfócitos B, tudo isso vai dar uma ideia para você saber avaliar o paciente, tá bom? Mas então, essa paciente é um Hashimoto grau 3, então a nossa ideia era o quê? Vamos ver se pelo menos o grau 2 a gente chega. Bom, como o objetivo dela também era emagrecer, eu optei o quê? Fiz uma alimentação para ela, orientei a parte alimentar, tirando o glúten e lácteos, que é a primeira coisa que a gente pode fazer numa doença autoimune, tirar glúten e lácteos, tá bom? E passei assim, cada paciente me dá um insight, né? Eu não tenho protocolo, eu quero que você aprenda isso. Eu sempre vou te passar várias ferramentas. E você vai começar com a sua experiência a ver qual paciente se encaixa em cada abordagem. Para essa paciente, eu vi que a gente trabalhar com metas ia ser muito bacana. Então, eu fui avaliar item por item na relação da saúde dela e o que a gente poderia estar melhorando. Eu falei, olha, eu vou te entregar o 100% e você vai fazer o máximo que você consiga. Então, na alimentação, eu falei, olha, vamos tirar o glúten e lácteos. Passei uma orientação alimentar, como que a gente poderia fazer o café da manhã, almoço, janta, enfim. Ela tinha um estresse alto, então a gente combinou dela uma vez por dia ter uns 20 minutos a 30 minutos de alguma coisa que faça ela esquecer do mundo, que eu chamo de mini férias, né? Por exemplo, apesar de eu estar aqui descansando agora, eu sempre procuro ter alguma coisa que possa trazer um pouco de bem-estar. Por exemplo, eu gosto de treinar, e quando eu treino, eu fico bem. Então eu treino todo dia, entendeu? Para ela eu falei, olha, tenta encontrar alguma coisa, assistir um filme, ler um livro, eu não sei. E aí, até uma técnica de relaxamento para diminuir o estresse dela, tá bom? Bom, enfim, falei da questão de atividade física e tal. Dentro de 2 meses ela voltou então, e ela falou que conseguiu seguir principalmente a alimentação muito certa. Ela fez a alimentação conforme foi orientada. E aí aqui, deixa eu abrir o segundo. Deixa eu ver se é aqui. Não. Um segundo, só para abrir o prontuário. Não é esse. Tá. E foi uma coisa bem legal que eu vi aqui. Seguinte. Lembra que eu te falei, o Hashimoto ele acomete tanto a tireoide quanto acomete o cerebelo, né? E aí, avaliando a questão de equilíbrio dela, ela tinha um tremor quando
chegava perto do nariz, né, ela começava a ter um tremor. E aí o equilíbrio dela estava muito ruim no começo. E aí depois que ela fez todas as alterações, ela chegou com os exames e ela conseguiu fazer por 40 dias, tá? Os exames. A orientação e a alimentação. E olha só que interessante. O anticorpo dela estava acima de 1.300, ou seja, provavelmente pode estar, sei lá, pode estar 2.000, pode estar 3.000, pode estar 5.000, não sei. Mas está acima de 1.300 porque o laboratório não consegue nem quantificar. Depois que a gente pegou e fez a alteração, ela conseguiu melhorar a alimentação dela de maior de 1.300. Sabe para quanto foi o anticorpo dela? Foi para 151. 151. Isso daí foi algo incrível. Porque assim, a gente diminuiu, ela tem uma resposta muito rápida. Não só isso, ela pegou e aquela fadiga, lembra que ela tinha no começo do dia, a partir do começo do dia, que ela acordava até que bem e depois ela ia piorando? Pois é, passou. E o TSH dela foi para 3. Ou seja, foi para dentro da normalidade. O ideal seria até um 2,5, sim, mas ela melhorou, baixou o anticorpo, diminuiu. Eu não vou pegar e prescrever hormônio nesse momento, entendeu? Quer dizer que o hormônio é contraindicado para quem tem Hashimoto? Não é isso. Tem indicações, tem pacientes que precisam utilizar hormônios, tem tireoidite Hashimoto, tem pacientes que não. É aí que você vai aprendendo, tá? Mas o que eu quero reforçar aqui, para você entender algo muito importante. Faça mudança nos estilos de vida. Para você ter uma ideia, a vitamina D dela estava de 15. Tá? Depois de 2 meses que ela foi suplementando, foi para 85. Então veja só, a gente falou de suplementação de vitamina D. É um gatilho para doença autoimune. Se ela já tem há quanto tempo ela não tem essa vitamina D baixa? E se ela tem essa vitamina D muito baixa, há quanto tempo não está desequilibrado esse sistema imunológico? E está sendo um gatilho para que ela desenvolva doença autoimune? Muito grande. Então a doença autoimune, o gatilho dela, a vitamina C, muito baixa. Ou seja, está com pouco antioxidante, está com pouca proteção imunológica, que a vitamina D faz isso. Ela controla os linfócitos T reguladores, ela controla o genoma. Então, quem tem doença autoimune precisa utilizar vitamina D. Quantidade, lembra? Tentar pelo menos deixar aí 70 o nível, entre 60 e 80, tá bom? Então, olha só, mudamos o estilo de vida, melhoramos gatilhos como a vitamina D, gatilhos também como a alimentação. O sono melhorou, talvez até por conta da alimentação influenciada pelo sono. E energia. Então, de um grau, tá? De um estágio 3, ela foi para um estágio 1. O anticorpo está 150, praticamente uma remissão. Né? E a gente sabe que aí tá... acho que o laboratório é 35 aqui, o que eu pedi na época. Mas entenda o seguinte, que poxa, já tem uma redução drástica. E não só isso, quando eu pedi dentro desse valor aqui, eu pedi também a avaliação que eu te falei do perfil imunológico, né? E quando a gente vê aqui o perfil imunológico, a gente vê o dela o seguinte: ela tem um equilíbrio, tá, do sistema imunológico. Os linfócitos B, natural killers, CD4, CD8, CD3, tudo ok. Então assim, não é uma doença autoimune também tão agressiva, tá bom? Então, esse é o caso de hoje. Olha só como que a gente fez. E olha só que interessante. Ela passou por um estresse, acho que 3 meses depois. E por conta disso, ela desandou na alimentação. O anticorpo dela, ela foi fazer o anticorpo dela não tem uma subida tão grande ainda, tá? Tinha dado 250, mais de 150 foi para 250.
mas ela começou a voltar a sentir já uma fadiga, a fadiga que ela estava tendo antes. Então veja como essa paciente, no caso, que a gente está colocando aqui em prática, para que você pense e tenha mais ferramentas, veja como que essa paciente ela é influenciada tão fortemente com a alimentação. Essa paciente, e assim, ela tem, aqui eu estava vendo aqui embaixo, ela tem um anticorpo antigliadina positivo, levemente positivo, tá? Não chega a ser uma, nossa, tá no aquele padrão indeterminado. Ou seja, você acha que eu vou esperar ela ter diagnóstico de doença celíaca para eu tirar glúten dessa paciente? Não, o paciente tem doença autoimune, tira o glúten lácteos, porque são extremamente inflamatórios para todo mundo, mas para quem tem doença autoimune é um gatilho muito importante, certo? Então, entenda essa questão. Quando a gente pegou e melhorou a alimentação, a gente foi fazer o teste de equilíbrio novamente, o equilíbrio dela melhorou, ela conseguia ter um equilíbrio muito maior. Olha quanta coisa ela ganhou só de mudar o estilo de vida e fazer pequenas suplementações, como vitamina D. Então, a dica que fica aqui para esse caso que a gente traz de informação e de lição é assim. Primeira coisa, o paciente, se ele for para ir, mesmo que seja para outra questão, eu vim só fazer um check-up, eu vim emagrecer, eu vim porque eu tô com dor em tal lugar, pesquise doença autoimune, porque tem doença autoimune que vai estar silenciosa, tem doença autoimune que vai estar relacionada com a queixa dela, e vai ter doença autoimune que vai estar influenciando todo o contexto que ela está vivendo e as queixas. Tá? Pode estar intimamente relacionada ou ser uma consequência. Então avalia isso no seu paciente. Pelo menos a questão da artrite reumatoide, Hashimoto e doença celíaca. São as 3 mais comuns. Tá bom? Cuide disso. Lembra do seu paciente de mexer na alimentação. Tá? Veja que a alimentação é importante. Se você perdeu, tem live aqui gravada sobre alimentação. Lembra a importância da vitamina D. Se você perdeu, também tem live sobre vitamina D. E lembra também da abordagem inicial. Também tem live sobre isso. Então tem muita coisa para você estudar nesse feriado aí. Mas aproveita, porque você aprender esse passo a passo, como educar o paciente, como são as crises da doença autoimune, a suplementação da vitamina D, como a vitamina D é importante para o nosso organismo, tá? A vitamina D cada vez mais vai ser mais importante, porque eles vão ver o quanto a vitamina D ajuda no seu corpo. Hoje é por conta de tal doença, amanhã é por outra doença, amanhã é porque traz bem-estar e tal. Óbvio que nada vai substituir a luz solar, porque deve ter outros benefícios a luz também, tá? Com certeza. Mas a vitamina D é muito importante. E não dependa do sol para que você tenha uma vitamina D adequada, tá bom? Lembra sempre de achar os gatilhos do seu paciente. Tenta trabalhar um a um. Às vezes é muito claro como foi esse caso, tá? Esse caso, a alimentação com certeza e a vitamina D foram gatilhos essenciais para ela ter desenvolvido a doença. Talvez um estresse junto a isso também, que é muito comum. A coisa mais comum é estresse dentro da doença autoimune. Mas também lembre-se de uma coisa, de que alguns pacientes não têm o gatilho tão evidente. E aí você vai ter que lembrar quais gatilhos são mais comuns e trabalhar e avaliar cada vez que seu paciente voltar ao seu consultório como foi a resposta. E aí sim você vai chegando e você vai conseguir. A Siri está querendo participar e não está deixando concluir. E aí sim a gente vai... ela não quer deixar eu concluir, pessoal. Até perdi o fio da meada. Mas, lembrei. Então com tudo isso você vai estar conseguindo montar o quebra-cabeça do seu paciente. Resolver esse quebra-cabeça com os gatilhos que mais influenciam a doença do seu paciente, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, do nosso estudo de caso. Foi um estudo de caso para lembrá-los que a alimentação é importante, estilo de vida é importante e vitamina D também é importante. Uma coisa não é mais importante que a outra, mas se você trabalhar cada vez com mais coisas, com ter um repertório cada vez maior,
o seu paciente com doença autoimune vai agradecer demais por toda a ajuda que você está dando para ele. Porque pouquíssimas pessoas, por enquanto, porque a gente vai aumentar muito esse número de profissionais de saúde, conseguem dar um resultado para o seu paciente com doença autoimune. Eu não estou falando só de remissão aqui, tá? Eu estou falando de melhora na saúde. Então, às vezes, a pessoa nem entrou em remissão ainda, mas ela melhora muito o bem-estar, muito a saúde. E isso você vai aprender aqui com certeza. Aqui, a Mirley tem o seguinte, uma dúvida. Quando o paciente é resistente ao tirar glúten e lácteos, o que você sugere? Bom, simples. Primeira coisa que eu falo, Mirley, eu falo para o meu paciente é o seguinte. Tem coisas que antes você fazia até aqui que você não sabia, então você está perdoado, certo? Acontece. Agora, a partir desse momento eu vou te explicar o que é a sua doença. Então é desse jeito que eu abordo, tá? Então, por exemplo, eu falo para o paciente, olha, você tem uma doença autoimune, e dentro dessa doença autoimune, a gente precisa entender que existem gatilhos. Toda vez que o que são gatilhos? É igual um revólver, igual uma arma, né? Se você pegar e puxar o gatilho, dispara a bala, né, para frente. Ou seja, toda vez que você aperta esse gatilho, você piora a sua doença, você vai disparar o sistema imune, consequentemente a sua doença autoimune vai ser piorada. Nosso objetivo, se você quer melhorar essa doença autoimune, é reduzir esse gatilho, porque quanto menos gatilho for acionado, menos o seu sistema imunológico é acionado e, consequentemente, menor o grau da sua doença autoimune. Dentro das doenças autoimunes, a gente tem um leque de gatilhos, mas a gente já sabe, já é bem documentado, e por isso que eu vou passar aqui para vocês depois mais a fundo também, que glúten e lácteos estão relacionados muito como gatilhos de doença autoimune. É o básico do básico para você fazer para a doença autoimune. Então, o glúten, aí eu ainda explico. Eu desenho uma célula intestinal na minha lousinha que eu tenho. Explico o que são as tight junctions, que são as junções estreitas que ligam o intestino. E falo, olha, isso daqui é importante ter essas junçõezinhas, essas pontezinhas que unem uma célula intestinal à outra. O glúten, ele destrói isso, então vai proporcionar mais gatilhos no seu corpo. Então, o glúten é importante retirar. Os lácteos ele é parecido com o glúten para o seu sistema imunológico, e por isso a gente também tem que tirar. E veja que aqui a gente não está falando de lácteos como lactose, sim a caseína. Mas enfim, aí eu explico isso para ele. Eu falo, olha, a partir de agora é muito interessante você retirar o glúten e os lácteos. Ah, mas é muito difícil. Você vai encontrar o paciente falando isso. Ah, mas é muito difícil. Simplesmente fale o seguinte, olha, eu entendo que é muito difícil, mas também entenda que é muito difícil viver com a sua doença autoimune. Com fadiga, com dores, entendeu? Então, fale isso para o seu paciente. E explique o porquê. Explique o porquê que a gente vai conseguir ajudar seu paciente. Fala assim, olha, e tenha a consciência tranquila, porque agora você explicou para o seu paciente. Cabe ao seu paciente ver se ele quer aderir ou não. Se ele não quiser, tá tudo bem. Mas agora ele sabe por que ele não está fazendo. Ele sabe a consequência que isso pode gerar. Entendeu? Explique isso para ele. Então explique sempre o porquê. É uma coisa que eu faço muito no meu consultório. O porquê das coisas. Eu explico o que está acontecendo. E aí eu explico o que a gente tem que fazer. Ah, não consegue. Tá bom, faça o seu melhor. Reduza a quantidade. Depois você tenta tirar. Não tem problema. A gente sabe que glúten e lácteos também são tipo uma droga para o paciente. Então às vezes pode ser difícil. Mas também deixe claro para ele não se vitimizar. No sentido assim, olha, isso aqui vai te trazer benefício. Agora você já sabe. Antes você não sabia. Estava sofrendo consequências por não saber disso. Agora eu já te dei as ferramentas necessárias. Cabe a você aplicar ou não. Entendeu? Isso você tem que ficar bem tranquilo, porque vai ter paciente que quer melhorar e vai fazer por onde para melhorar. Vai ter um método, um plano de ação que você junto contigo. Vai ter outro paciente que, apesar de querer melhorar, ele não quer fazer por onde. Ele quer achar alguma medicação que faça isso por ele.
E nas doenças autoimunes, infelizmente, não tem. Não vai ter uma medicação que vai fazer com que o corpo tenha todo um resultado aí importante, entendeu? Tá bom? Certo? Eu espero que tenha te ajudado, então. A gente termina a nossa live aqui. E foi ótima a sua abordagem, tá bom, Miller? Eu gostei muito porque provavelmente ajudou várias pessoas aqui. Então, fiquem à vontade também, pessoal, de perguntar, tá certo? Um grande beijo a todos vocês. Tenham um excelente dia e até a próxima.